Como o mundo foi formado segundo a mitologia greco-romana? Conforme eu havia dito no primeiro vídeo desta série, você pode encontrar aqui, o homem tinha por objetivo explicar a origem das coisas. E assim, foram criadas muitas histórias mitológicas. Hoje comentarei sobre a cosmogonia, ou seja, a criação do cosmo, do universo. O universo, segundo a mitologia greco-romana, nasceu do caos. O que vem a ser o caos? O caos era o conjunto da terra, do mar, do ar, tudo misturado numa massa disforme, era um peso morto, vamos assim dizer, mas que ali havia todas as sementes das coisas que viriam a ser criadas. Ou seja, o caos era uma potência da criação das coisas, tinha a potência de se transformar na Terra, nos planetas e no universo, obviamente. Deus e a natureza se interpuseram e o caos se desfez, ou seja, aquela massa que era disforme começou a se organizar e assim a Terra foi criada também com o mar formado por água pesado, ficou juntamente ligado à Terra e também o céu e a atmosfera foram criados. Os animais, as criaturas, começaram a nascer da terra, os que viviam na terra, os que viviam na água começaram a nascer na água, e também as aves que voavam no céu. E assim, aos poucos, tudo foi se organizando, começaram a aparecer as estrelas e o universo foi formado. Antes da criação do homem, havia na Terra os titãs. Titãs eram gigantes e que precederam a criação do homem, ou seja, viviam aqui de forma primitiva, muito antes da criação do homem. Os dois titãs mais importantes da história da cosmogonia eram dois irmãos, Prometeu e Epimeteu. Epimeteu tinha a seguinte função: ele devia dar dons, ou seja, presentes, habilidades, capacidades aos animais e também ao homem. E Prometeu tinha a função de observar, ou seja, de fiscalizar tudo aquilo que seu irmão estava fazendo. Epimeteu então começou a dar poderes aos animais. Às aves, o poder de voar, a alguns animais, o poder de ruminar, correr velozmente, nadar muito bem e tudo mais. Quando chegou na parte de conceder dons ao homem, já não havia mais presentes e benefícios a serem concedidos ao homem. Epimeteu então recorreu ao seu irmão e contou aquele problema. Não tinha mais dons para dar aos homens. Os homens não ficariam, obviamente, sem dons, já que eram as únicas criaturas que conseguiam olhar para o céu, enquanto todas as outras olhavam para baixo. Prometeu recorreu à deusa Minerva e, com seu auxílio, ele foi até a carruagem de fogo que ficava no céu e roubou dela o fogo. Ele levou uma tocha e acendeu a tocha nesse fogo. Com esse fogo, Prometeu voltou à terra e o deu aos homens. Então os homens não tinham poder de voar, nem de nadar muito bem, porém tinham fogo. E com o fogo os homens poderiam criar armas, com isso cada um podia dominar o outro, também dominar os animais, podiam cunhar moedas, ter o poder e o domínio do ferro, tudo mais. O homem com esse poder fez com que os deuses ficassem muito revoltados, principalmente Júpiter. Agora entrará a história da Caixa de Pandora. A história da Caixa de Pandora é muito curiosa porque há duas versões, pelo menos, e essas duas versões têm algumas lacunas, alguns pontos de interrogação. A primeira história é que Júpiter ficou muito revoltado com esse ato de Prometeu, pelo fato de Prometeu ter roubado o fogo da carruagem de fogo, e puniu então Prometeu e seu irmão Epimeteu com a criação da mulher. Ele cria a mulher e a concede aos titãs e também aos homens. A mulher aparece então na história como uma punição aos titãs, a Prometeu e Epimeteu, pelo ato de terem roubado fogo da carruagem de fogo, e também aos homens pelo fato de terem aceitado o presente de Prometeu. A primeira mulher criada foi Pandora. Pandora foi uma mulher que recebeu vários dons dos deuses. Vênus deu a ela sua beleza, e cada deus concedeu a ela algum benefício, algum presente. Pandora foi até a casa de Epimeteu e lá encontrou uma caixa, que ficou conhecida como Caixa de Pandora. Mas aí tem uma lacuna nessa história. Fica um pouco esquisito, porque como a mulher foi uma punição, sendo que vários deuses concederam a ela benefícios e presentes. Fica estranho. Mas Pandora foi até a casa de Epimeteu e lá encontrou uma caixa. Nesta caixa
Epimeteu havia nela guardado todos os males do mundo. Então Pandora abriu a caixa e de lá todas as enfermidades e doenças do mundo saíram. Então os homens começaram a sofrer de todos os males, de todas as enfermidades e doenças. Porém, dentro da caixa havia a esperança. A esperança estava lá dentro da caixa e não era um mal. Tanto é que quando as pessoas ficam doentes, se elas mantêm a esperança, possivelmente serão curadas, ou senão elas irão desistir de lutar contra a doença e acabarão se padecendo. Tem uma outra lacuna nessa história, porque é esquisito, como numa caixa que havia somente doenças e males, tinha lá dentro a esperança. Estranho. Tem uma outra versão da história da caixa de Pandora, que é a seguinte: Pandora foi enviada por Júpiter de boa fé. Então, Pandora não foi enviada, como na outra história, como um mal, mas sim como um presente aos homens. E de seu casamento, ela ganhou uma caixa. E nessa caixa havia muitos males, mas também tinha a esperança. Outra lacuna nessa história, nessa segunda versão, tem uma lacuna que fica vazia, não conseguimos preenchê-la. Como alguém dá mal, dá doença de presente para uma mulher? Fica esquisito. Então, nas duas histórias sobre a Caixa de Pandora, há lacunas a serem preenchidas e alguns pontos de interrogação. A continuação dessa história virá no próximo vídeo desta série. Todas as histórias desta série são retiradas deste livro, o livro da mitologia, que você pode adquiri-lo aqui embaixo com desconto. Há duas versões, esta versão em capa dura e uma outra versão mais em conta, que você consegue até 5% de desconto ao utilizar o meu cupom, ProfDiego5. O link e também o cupom de desconto encontra-se aqui embaixo. Espero que você tenha gostado. Caso tenha qualquer dúvida, pode escrevê-la aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima. Fique com Deus. Se você gosta de livros, eu tenho uma ótima notícia. Agora você pode adquirir todos os livros que você mais gosta das editoras Kilion, Eclésia, O Mínimo, Vide e muitas outras com meu cupom ProfDiego5. Muito simples, tudo junto, tudo maiúsculo, ProfDiego5. E você pode aplicá-lo em promoções já ativas. Com meu cupom você consegue 5% de desconto em suas compras. Confira aqui embaixo os sites das editoras que aceitam meu cupom. Boas compras e boa leitura!